Sociedade Americana de Endocrinologia colocar como níveis adequados de 40 até 100, né, não haveria problema nenhum, porque o nível tóxico é 240. Perfeito. Já que ela falou sobre essa questão de níveis, é muito importante que a gente já esclareça que os laboratórios aqui no Brasil estão dizendo que o normal bastaria ser maior do que 20. Então, veja só, os americanos consideram o mínimo como 40. Aqui, os laboratórios estão considerando maior do que 20 como normal. Então, é importante que se esclareça essa questão da seguinte forma. Maior que 20 é suficiente para evitar que uma pessoa tenha problemas como raquitismo, crianças têm raquitismo por dificuldade de absorção óssea. Então, maior que 20 é suficiente para o metabolismo ósseo da criança, certo? Para que ela tenha um crescimento adequado sem raquitismo, sem dificuldade de desenvolvimento ósseo, sem deformidades ósseas, certo? Mas o que as pessoas que aconselharam, as entidades que aconselharam os laboratórios a colocarem aqui no Brasil maior do que 20 como normal, não estão contemplando exatamente isso. Todas as outras funções que foram descobertas ao longo das últimas décadas, e são cerca de 80 funções diferentes, para este hormônio esteroide, que é erradamente chamado de vitamina D. Essas funções só são alcançadas quando você chega a 60, 80 ou até 100 nanogramas. Em algumas pessoas, né, que têm uma resistência genética aos efeitos da vitamina D, nem esse valor é suficiente. Então, eles precisam até de níveis maiores. Perfeito. Bom, tem aqui a Elaine Espíndola do Vale, que disse assim, olha, eu tomei altas doses de vitamina D injetável em 2017. Aí ela disse que, a partir daí, ela teve muitos problemas, principalmente com uma tendinite calcária. E que foi danado para resolver esse assunto, que ela demorou 2 anos para conseguir, à base de remédio e fisioterapia, conseguir dar conta dessa dor. Agora, em fevereiro, ela voltou a tomar 10.000 unidades por dia de vitamina C. E agora ela começou a ter a dor no outro ombro. Então, ela está perguntando, será que tem alguma coisa a ver? Não, não tem nada a ver. Todo processo inflamatório que se mantém cronicamente ativo, ele acaba se calcificando, né? Depositando cálcio. Acaba havendo depósito de cálcio nesse processo inflamatório. Um exemplo típico é o chamado dos bicos de papagaio, que acontecem na coluna. Se você tem um processo inflamatório crônico da coluna, e isso até é facilitado pela falta de vitamina D, você vai ter um problema de calcificação. Se você tem um processo inflamatório crônico nas suas artérias, né, como as coronárias, as carótidas, a aorta, você vai depositar cálcio e com o tempo você vai ter calcificação desses locais. Então ela teve calcificação não porque tomou vitamina D, e sim porque ela tinha um processo inflamatório crônico, talvez até facilitado pela falta da vitamina D. Agora, é muito importante prestar atenção quando as pessoas dizem assim, eu tomei altas doses de vitamina D. As doses que estão sendo atualmente recomendadas são extremamente baixas. É impossível uma pessoa normalizar os seus níveis de vitamina D com as doses que os médicos prescrevem, porque são recomendados a prescreverem essas doses baixas por entidades médicas que ou não se encontram suficientemente informadas ou têm influências que não estão sendo demonstradas, né? Por exemplo, a gente sabe que muitas entidades médicas, associações médicas, elas têm financiamentos que vêm da indústria dos alimentos, que vêm da indústria dos medicamentos. Então, o aconselhamento, que em inglês chama de guidelines, para muitas coisas que muitas entidades médicas, mesmo internacionais, oferecem aos médicos e eles aceitam passivamente, são
informações erradas. E a vitamina D tem se tornado uma grande fonte de renda para a indústria farmacêutica. São uma doença autoimune provocada por essa deficiência crônica de vitamina D, que afeta 90% das pessoas no planeta. Uma única doença crônica pode render para a indústria farmacêutica cerca de 20 bilhões de dólares por ano. E é vendido, fornecido para o público como medicamento de alto custo. A gente sabe que quando existe muito dinheiro envolvido, sempre existem influências políticas interessadas em que essa mobilização permaneça, essa mobilização de recursos públicos permaneça. E tem uma pergunta aqui da Cris Vieira, que ela está falando se 10 mil unidades internacionais de vitamina D por dia pode ser dada para qualquer pessoa entre idade de 64 e 91 anos sem risco, tá? E uma outra pergunta que várias pessoas fizeram, se ao tomar sol e se suplementar, o que é que o senhor aconselha? Quer dizer, suplementa e toma sol? Não há nenhuma incompatibilidade de você tomar sol porque você suplementou vitamina D, vitamina C. Vitamina C, veja, a dose... D, né? Desculpe, vitamina D. A dose, que não é vitamina, né? É um hormônio. Até mais do que um hormônio, porque um hormônio não tem 80 funções diferentes. Essa substância deveria ser chamada substância do milênio, porque a falta dela está provocando uma variedade absurda de doenças. Cânceres estão explodindo, autismo está explodindo. O autismo é uma doença autoimune e todas as doenças autoimunes estão explodindo, hipertensão está explodindo, diabetes está explodindo, tudo porque não existe uma única célula no nosso organismo que não tenha que não tenha lugares onde se liga a vitamina D para produzir os seus efeitos biológicos, né? Mas 10 mil unidades, veja, é 1/5 da dose tóxica. Quer dizer, se você tomasse 50 mil unidades todos os dias, ao longo de semanas e semanas a fio, você acabaria se intoxicando por vitamina D. Então, existe uma regra internacional que se diz assim: se você conhece a dose tóxica e que você quer ter uma dose segura, você divide a dose tóxica por 5. Então, 50 mil dividido por 5 vai dar 10 mil. 10 mil é a dose que uma pessoa que tem um peso adequado para a altura, não tem excesso de peso, né, e já é adulto e tem pelo menos 50 quilos de peso, é a dose que ela precisa para atingir níveis normais. E se ela tiver um peso muito próximo de 50 quilos, pode acontecer de ela atingir 110, mas isso ainda está muito longe de ser a dose tóxica, 10 mil unidades, ou o nível tóxico, que é de 240 nanogramas por ml. Perfeito. Tá? E pode-se sim tomar sol, porque o sol, a produção de vitamina D na pele é regulada conforme a quantidade que nós já temos. Ok. E a pessoa de mais idade, como ela cita aqui de 91 anos, a pessoa mais velha precisa de uma dose um pouco maior? Sim, isso é uma... veja, os valores de referência que são colocados no laboratório não contemplam as características de cada indivíduo, tá? Então, as pessoas que têm excesso de peso para a altura precisam de mais vitamina D, porque a gente já teve a oportunidade de dizer que a gordura que fica debaixo da pele, que tecnicamente é chamada de tecido celular subcutâneo, funciona como uma esponja, né, roubando a vitamina D da circulação. Então, essas pessoas precisam de mais vitamina D para compensar esse roubo, né? E é por isso que pessoas com 100 quilos de peso, por exemplo, vão precisar do dobro da dose de 10 mil unidades. Isso tudo está absolutamente publicado, não é coisa que a gente está colocando aqui da cabeça. E veja que interessante, justamente entre 10 e 20 mil unidades é a quantidade que você produz por exposição solar, que é a única fonte natural de vitamina D que nós temos. E a falta da exposição solar é justamente aquela que está acarretando essa pandemia de deficiência de vitamina D, com todas essas consequências, inclusive para o nosso sistema imunológico, que está enfraquecido,
né? Não resiste a infecções, dando oportunidade a pandemias e epidemias, e ao mesmo tempo está fazendo o que não deve, que é atacar o nosso próprio organismo, provocando doenças autoimunes tais como o autismo. Perfeito. E, professor, pessoas que... Essa é a pergunta da Ângela Barbosa Pereira. Pessoas que não têm vesícula podem tomar vitamina D, no caso, essas 10.000 unidades, elas vão conseguir absorver? Elas vão conseguir absorver, mas seria interessante que fizessem uma avaliação laboratorial para ver se a falta, como a vitamina D é um hormônio lipossolúvel, ele pode necessitar da secreção biliar para ter uma melhor absorção. Mas tudo isso pode ser corrigido através do nível que se observa através do exame de laboratório. Perfeito. E através de uma alimentação mais gordurosa também, né? De fazer essa suplementação, por exemplo, estar tomando no horário em que a gente tem mais gordura no alimento. A vitamina D deve ser tomada para melhorar a absorção junto com a alimentação. Sim, okay. O mais adequado seria junto da alimentação. Ok. Muitas perguntas, professor, sobre